Mother, do you think they'll drop the bomb? Olá, hoje nós vamos falar sobre o caso da Maria Clara. Aqui vou chamá-la por esse nome. Hoje eu faço um relato das principais questões enfrentadas e vividas pela Maria Clara no decorrer de sua vida, no enfrentamento desse complexo materno. Então eu vou trazer apenas alguns pontos aqui que eu acredito ser muito pertinente para elucidar melhor o que é enfrentar o complexo materno, o que é viver o complexo materno na mulher, né? Então, se você ainda não assistiu a primeira parte que fala sobre a mãe devoradora e a terceira parte que fala sobre o complexo materno na mulher, corre lá no canal do Espaço Psique, acesse esses vídeos, porque aí vai ficar até mais fácil o entendimento deste relato aqui da Maria Clara, ok? E se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o seu comentário, dar o seu like, e caso você ainda não é inscrito, se inscreva. Clique também lá no sininho, porque ele vai te lembrar das futuras publicações, postagens aqui do Espaço Psique, certo? Então, vamos dar sequência no vídeo do relato de caso da Maria Clara. Maria Clara chega para análise, para iniciar o seu processo analítico, com 48 anos. Ela era solteira, trabalhava numa UBS, hoje não está aposentada, não trabalha mais, mas antes ela trabalhava numa UBS. E ela chega com a queixa de muita introspecção, depressão, ansiedade, dores no peito, de ser muito fechada, não ter uma vida social. E logo começa a aparecer os relatos deste conflito, desta relação conflituosa com a mãe. Então ela era muito fechada, ela nunca havia namorado. Ela chegou com 48 anos, ela nunca namorou, nunca havia dado um beijo na boca, um selinho, nada. Ela era muito reclusa, ela praticamente não saía de casa, se saía de casa era com a mãe ou com as tias, ia para a igreja, onde de vez em quando ela tocava na igreja, na missa. Então ela vivia uma relação muito introspectiva, muito fechada, quase não se ouvia, sem relação social. Inclusive, muito precocemente, a família dela, muitas pessoas da família dela achou que ela até podia ser autista, por ela não se relacionar, não falar, não conversar direito com as pessoas. Então isso fez com que no decorrer dessa vida de adolescência e vida adulta, ela foi sendo uma cópia da mãe, ela foi sendo o exemplo que a mãe queria. A mãe desejava que ela fosse imaculada, que ela fosse para Deus, que ela não tivesse nada dessa relação, vamos dizer, mundana. Só que nisso a mãe passou a controlar a vida dela. O horário que ela chegava em casa, o horário que saía, com quem saía. E ela achando tudo isso normal, achando que a mãe estava a protegendo. E inclusive na vida adulta, quando ela trabalhava, o dinheiro que ela recebia ia para as mãos da mãe. A mãe é que controlava tudo. Inclusive ela nunca havia comprado uma roupa para si mesma. A mãe que escolhia. Se ela precisava marcar uma consulta no médico, quem marcava era a mãe. Ela nunca havia feito isso. Estava sob o total controle da mãe. Inclusive pelo desejo dessa mãe, ela foi ser freira. E ficou durante um tempo no convento. E lá, obviamente, descobriu que ela não tinha vocação para ser freira. Afinal de contas, isso era um desejo da mãe. E ela acreditou que também fosse um desejo seu, próprio. Mas aquela história, como vocês sabem, a pessoa com complexo da mãe às vezes pensa como a mãe, age como a mãe, acredita em coisas achando que é o que ela realmente pensa, que é o que ela acredita, mas não é. Quem acha, quem pensa, quem deseja aquilo é a mãe. É difícil discernir. Inclusive ela chegou a relatar uma simbiose muito grande com a mãe, até em questões de dores. Ela falava que a mãe, numa época determinada época, tinha muitas dores no joelho, e a dor que a mãe sentia, ela sentia,
dormia no mesmo quarto que a mãe. A mãe, apesar dela ter o quarto dela, né, o pai é falecido, o irmão é casado, né, então ela morava só com a mãe. E no quarto da mãe, a mãe colocava a cama dela lá para ela dormir com a mãe. E algumas vezes que ela começou a tentar, né, se emancipar, sair dela, né, do quarto da mãe, colocava a cama dela no quarto dela, quando ela saía para trabalhar, quando ela voltava, a cama já estava lá no quarto da mãe de novo. Enfim, essa mãe foi anulando ela, foi controlando ela, não deixando, se ela saía, se ela ficava um pouquinho a mais no trabalho para confraternizar, cantar um parabéns com alguém da equipe, a mãe já estava esperando na porta, já fazia a cara feia. E quando ela começou a se dar conta de todo esse processo do complexo, quando ela começou a ver que ela precisava se diferenciar da mãe para ela conseguir viver, para ela conseguir ser ela, pelo menos um pouco, né? Quando ela começou a perceber isso, ela foi começando timidamente, mas foi começando a enfrentar a mãe. E sempre enfrentando o sentimento de culpa. Porque se ela fosse sair, se ela fosse fazer alguma coisa, a mãe, claro, fazia uma chantagem emocional, falar que estava passando mal, como assim vai me deixar aqui sozinha? E ela se sentia culpada, às vezes não conseguia ir, às vezes conseguia, mas sempre muito preocupado com a hora que ia ter que voltar. Mas foi indo, né? A Maria Clara foi se soltando um pouco mais, foi conseguindo interagir mais com as pessoas, foi percebendo que ela tinha desejos, passou a controlar o seu dinheiro, passou ela a comprar as suas coisas, tudo isso enfrentando protestos enormes da mãe, que não aceitava essa emancipação dela, né? Para a mãe ela era uma coisa oca, que não tinha um desejo, que não tinha uma intencionalidade, alguém que quer algo, que deixa de querer algo. A mãe achava que ela fosse um robozinho, né? Ou seja, um mero fantoche das projeções, das frustrações ou desejos dela. Como se Maria Clara não fosse ninguém, né? Só que Maria Clara aos poucos foi se rebelando contra isso, foi conseguindo se diferenciar da personalidade da mãe, foi conseguindo impor algo do seu desejo, falando não às vezes para a mãe, dizendo que eu vou sim na casa da minha amiga, vou dar uma volta no shopping. Enfim, ela foi conseguindo tomar consciência sobre ela, sobre os desejos dela. E apesar de por longo período, né, ela começou a sua análise com 48 anos, hoje, se não me falha a memória, ela está com 57, mas até os seus 55 anos aproximadamente, ela jamais podia sonhar, mesmo assim, já enfrentando, percebendo tudo isso, ela jamais poderia sonhar com relacionamentos afetivos. Ela não se imaginava com um homem. Isso seria demais, ela pensava que ela não saberia lidar com isso, que ela não saberia se portar, ela não saberia nem como beijar. Isso foi anulado por ela. Claro que todo esse período, não dá para eu ficar contando aqui todo esse caso, que é realmente muito extenso e muito rico, né? Mas ela chegou a ter sonhos que estava paralisada na cadeira de roda, né? Não mexia da parte de baixo, né? E o inconsciente tentando de todas as formas avisar ela da vida simbiótica que ela vivia com a mãe. São diversos sonhos que eu também poderia estar relatando aqui. Mas eu quero relatar um sonho que foi um divisor de águas também, que fez com que ela entendesse demais o processo dela. Então ela sonha que ela está andando numa gruta, né? Ela está dentro de uma gruta com a mãe, e a mãe simplesmente desmaia, né? E ela tem que carregar a mãe nos braços, o peso, né? Carregar o peso da mãe nos braços para ela tentar achar uma saída. Só que a mãe, mesmo desmaiada, está lá, com os olhos arregalados, olhando para ela, mesmo desmaiada. E ela vai carregando. E às vezes quando ela vai achar o caminho da saída, a hora que ela vai pegar aquele caminho, como ela ainda está carregando a mãe nos braços, o caminho muda no sonho e não deixa ela sair. Então, depois da gente refletindo muito, a gente se deu conta, ela se deu conta de que enquanto ela carregasse essa mãe mítica dentro dela, de olho nela, que ela não pode fazer nada, se ela sair, ela sentia que a mãe estava em algum lugar, atrás de alguma pilastra, olhando para ela, a vigiando. Enfim, se ela não se livrasse disso, se ela não se livrasse da culpa, se ela não se livrasse desta mãe opressora,
de carne e osso, e a principal é a mítica, ela não conseguiria tornar-se quem ela realmente é. Ela seria sempre essa sombra da mãe. E ela conseguiu, com muito esforço, com uma jornada heróica, né? Ela entrou em contato com o verdadeiro eu dentro dela, com o seu self, com o seu si mesmo, e é isso que proporcionou a ela a coragem, a força para ela se estruturar e peitar e enfrentar essa mãe e viver a vida dela, viver quem ela realmente era. E dando uma resumida, quando ela conseguiu fazer todo esse enfrentamento, peitar a mãe, sair, fazer as coisas, ela começa a flertar com algumas pessoas de sites de relacionamento. E aí, finalmente, ela é encontrada por uma pessoa que eles se identificaram muito, ele passou a cortejá-la, e aí começaram a sair, mas nada, né, de pegar na mão, nada de beijo, ela toda aquele, né, tentando um esforço heróico para ela conseguir se soltar, até que ele, né, finalmente também diz para ela: olha, não dá não, vamos dar um beijo, porque nós estamos namorando, a gente está junto, né? Enfim, e ela concede isso. E daí nasce a mulher Maria Clara. Ela se emancipa, ela começa a se transformar em quem ela realmente é. E aí ela vai percebendo que tudo aquilo que ela viveu, sem nunca falar nenhum palavrão, sempre com perfeccionismo, tudo para ser perfeita, perfeita aos olhos da mãe. Não era um desejo dela, só que ela tinha que ser perfeita, porque assim a mãe o desejava. Só que aí Maria Clara consegue ressignificar tudo isso na vida dela. Hoje namora, hoje está muito feliz, livre da depressão, livre da ansiedade, das dores no peito, enfim, uma pessoa totalmente liberta. Que ainda hoje, né, pelo que ela já me contou, apesar dela estar de alta, né, a mãe ainda pronta, né, tenta ainda barrar muitas coisas, mas ela continua firme e forte, levando uma vida plena, uma vida que ela escolheu para ela, agora sim. Então hoje Maria Clara está livre desta bola de aço que a mãe, né, tentou acorrentá-la junto dela. A mãe devorou ela pela maior parte da vida dela, mas agora ela vai poder viver o resto de seus dias e seus anos, né? Ela deve ter, como eu disse, acredito que 57 anos, então ela tem aí uma vida longa pela frente para agora viver a vida dela, né? Então aqui eu contei um pouquinho, um trechinho do que foi Maria Clara, a vida dela, o esforço dela para se livrar dessa mãe, de ter que peitar, de lidar com o sentimento de culpa, com as chantagens que a mãe fazia, que a mãe ia passar mal, que ia desmaiar, que o coração estava, a pressão estava alta, enfim. Ela conseguiu peitar tudo, ela buscou recurso dentro dela, ela enfrentou a si mesmo, todos os preconceitos, o seu lado sombrio, ela integrou o que tinha que integrar, foi uma batalha. E hoje Maria Clara, inclusive, está escrevendo um livro, que eu espero que ela publique o mais rápido possível, né? E que, se ela permitir, eu também divulgo aqui no nosso espaço, né, do canal. Mas enfim, hoje Maria Clara pode ser Maria Clara e não um reflexo, um lado sombrio da mãe. Bom, não tem como, né, fazer um vídeo curto, porque a gente tenta condensar o máximo possível, né? Mas eu tentei aqui colocar pelo menos alguns dos principais aspectos. O complexo materno realmente judia. O complexo materno realmente faz a pessoa se sentir, né, inferior, impotente, não ver saídas, como está lá exposto no vídeo sobre o complexo materno na mulher. Mas é possível. Tem solução, tem caminho, tem transformação. E Maria Clara é o exemplo vivo desta possibilidade. Assim como tantas outras heroínas por aí que ousou ser si mesma, ok? No próximo vídeo, para encerrar todas essas publicações sobre o complexo materno, sobre toda essa temática, eu vou fazer um último vídeo dando uma geral neste complexo materno e no que foi discutido até aqui.
Perfeito? Então, muito brevemente, nós vamos poder já acompanhar esse desfecho, né, sobre o complexo materno. Não deixe de dar o seu like, compartilhe esse vídeo se você gostou e nos acompanhe, ok? Um forte abraço e até a próxima. Mother, do you think they'll drop the bomb?